Dias Toffoli, o cara que agora reconheceu, sim, o Dias Toffoli reconheceu que a prisão do Lula foi um erro. Erro, Dias Toffoli. Dias Toffoli, erro. Não foi. Não foi. Você não prende, assim, um ex-presidente de 2 mandatos, ex-líder sindical, um cara que representa o maior partido de esquerda das Américas que nós temos, como se fosse um erro, né? Um equívoco. Prendi o Lula sem querer, foi erro. Só reparei agora aqui, rapaz. Peguei a sentença para ler, tava errado. Olha, que distraído que eu sou. Manda soltar. Não era para prender, não. Eu sei, faz 500. Não, mas aqui eu não reparei aqui que não era para prender, não. Não era para prender, não. Solta o Lula. Solta. Gente boa, solta. Quando não fez nada, anula aí. Não foi erro, Dias Toffoli. Teve método. A prisão do Lula ela foi coordenada entre autoridades do Brasil e autoridades estrangeiras que tinham o interesse de tirar o Lula do jogo. Teve o envolvimento de Laufer, o Sérgio Moro estava no meio, tá? O Departamento de Justiça americano também, que tentava pegar os presidentes do PT de alguma maneira, inclusive grampeando o avião da Dilma. Erro não foi. Sabe o que é erro, Dias Toffoli? Erro, por exemplo, é o senhor torcer pro Palmeiras. Isso é um erro. É um erro. Mas a gente aceita. A gente supera, isso não tem problema. Escolha sua, mas é um erro, tá? Foi um erro. Agora, classificar a prisão de um ex-presidente por quase 600 dias, em um momento em que ele viu neto morrer, irmão morrer, em que vocês davam entrevistas defendendo a prisão do Lula, não é erro, é outra coisa. Você pode, sim, ficar esperando que você vai ouvir os nomes corretos sobre a prisão do Lula. Não vai ser erro. Vai ser coisa do tipo canalice, golpe, tá? Isso pode ser. Erro não foi. Tá aqui. Prisão de Lula foi armação, diz Toffoli, ao anular acordo da Odebrecht. O ministro publicou decisão na manhã desta quarta-feira e classificou a prisão do presidente como um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas não é uma cara de pau tremendo um negócio desse, velho? Erramos. Desculpa, eu não reparei aqui que estava errado. Bom, agora solta o Lula. Em seu despacho, o ministro Dias Toffoli disse que a prisão de Lula foi um dos maiores erros, né? Ele decidiu, na quarta-feira, anular todas as provas do acordo de leniência da empreiteira Odebrecht, hoje Novo Honor, que foram usadas em acusações e condenações resultantes da Operação Lava Jato. Em sua decisão, o ministro afirma que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma armação. É mesmo, a gente dizia isso naquela época e éramos tirados de chapéu de alumínio de esquerda, veja só. E um dos maiores erros judiciários da história desse país. Lê abaixo o trecho e tal. Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível simplesmente concluir que a prisão do reclamante, Lula, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história desse país. Mas, na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra a lei, né? Digo sem medo de errar, foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Ovo esse chocado por nós mesmos? Não. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvio de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. Valeram-se, como já disse, em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes. Esta reclamação deixa evidente que se usou de um cover-up de combate à corrupção com o intuito de levar um líder político às grades, com parcialidade e em conluio, forjando-se provas. Centenas de acordos de leniência e de delações premiadas foram celebradas como meios ilegítimos de levar inocentes à prisão.
Delações essas que caem por terra dia após dia, aliás. Tal conluio e parcialidade demonstram, a não mais poder, que houve uma verdadeira conspiração, com o objetivo de colocar um inocente como tendo cometido crimes jamais praticados por ele. Essa foi a decisão do Dias Toffoli, que obviamente irritou o Sérgio Moro. Já vou mostrar aqui o Sérgio Moro reclamando da decisão, né, e até mesmo assim dessa insistência do Toffoli em dizer que houve armação, pura e simples, né? Armação foi um acordo transnacional, não foi um acordo só nacional, foi um acordo transnacional que levou às grades não só o Lula, levou às grades executivos do Brasil e de fora. São acordos transnacionais que já vitimaram outras pessoas. O Lula não é a primeira, não vai ser a última e não é a única, tá? O Jornal da Justiça de hoje com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou as provas obtidas pela Operação Lava Jato, usadas para embasar a prisão do presidente Lula. A decisão de 135 páginas foi tomada em resposta à reclamação apresentada ao Supremo pela defesa de Lula. As provas contra Lula foram obtidas por meio de acordo de leniência com executivos da Odebrecht durante força-tarefa da Operação Lava Jato, conduzida pelo ex-juiz Sérgio Moro e pelo então procurador de Justiça Deltan Dallagnol. O ministro Dias Toffoli declarou que as provas foram uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contrários à lei. Para o ministro, é possível concluir que a prisão do reclamante Luiz Inácio Lula da Silva é um dos maiores erros judiciários da história do país. O ministro Dias Toffoli determinou ainda que a Justiça de Curitiba apresente no prazo de 10 dias todos os documentos referentes ao acordo de leniência da Odebrecht. Além disso, intima os representantes da empresa a se manifestarem caso haja interesse. E, por fim, a Advocacia Geral da União para apurar possíveis danos causados pelos agentes ao reclamante. O ministro Dias Toffoli também deu um prazo de 10 dias para que a Diretoria-Geral da Polícia Federal apresente o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, sem qualquer espécie de cortes ou filtragem. Tá aí, né? Tá aí. Tava fora do Brasil, irmão. Tava fora do Brasil, Toffoli. Que você não conseguiu notar isso que estava acontecendo. Até a gente, que não tem notório saber jurídico, sabíamos que era uma armação, né? Que coisa, gozado eles perceberem só agora, neste momento, que foi uma armação dos maiores erros já cometidos pela justiça brasileira. E tem mais, agora vocês vão sentir o sabor, né? As delícias dessa decisão. Após a decisão, tudo bem, antes tarde do que mais tarde, após a decisão do ministro Dias Toffoli, a AGU vai abrir um processo administrativo contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, por causa da prisão do presidente Lula. Então, além do Sérgio Moro estar no alvo de uma cassação, ele ainda vai enfrentar esse processo aqui, tá? Que foi aberto pela AGU. Então, o Sérgio Moro está numa situação muito complicada. Ele está reclamando da decisão do Toffoli, chorando nas redes sociais. E agora que ainda saiu essa decisão, né? Ele está mais ainda com na mão, né? Então ele escreve o seguinte, o Sérgio Moro aqui, choramingando: a corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava Jato. Dentro da lei há discordâncias, com as decisões confirmadas durante anos pelos tribunais superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade. Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia, sempre. O Sérgio Moro falando que está lutando pela verdade e pela democracia
Chega a ser até uma ironia. Rogério Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte, do PL, também falou sobre isso. Falou que há um revisionismo histórico, que hoje o Brasil reescreve a sua história e deseduca as futuras gerações. Viramos a pátria das narrativas e da democracia relativa. Precisamos resistir. Resista, Rogério Marinho. Vamos ver o Rogério Marinho aqui, que está com saudades do mito, reclamando também da decisão e falando de revisionismo. Ora, extrema-direita, falando de revisionismo, vocês financiam o revisionismo por meio do Brasil para lerdos o tempo todo. Vocês não seriam, né, as pessoas mais indicadas para reclamar de revisionismo histórico. Olá, hoje é 6 de setembro de 2023. Nós acordamos hoje com a notícia de que o ministro Toffoli, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, anula todas as provas do acordo de leniência feito pela Odebrecht. Esse acordo nos permitiu descortinar o maior escândalo de corrupção da história moderna do nosso país. Mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos por diferentes instâncias de funcionários públicos e empresários, né, que foram abarcados por essa investigação, que inclusive foi validada com sentenças condenatórias em diferentes instâncias judiciais. O ministro alega questões técnicas de que os acordos internacionais que foram celebrados para permitir a obtenção de provas eram espúrios, ou seja, ilegais. E por isso mesmo, toda essa questão probatória não deve ser levada em consideração. Decisão judicial se cumpre, mas nos cabe como cidadão, como homem público, lamentar. Qual é o exemplo que queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que vivem no Brasil? O crime compensa? A corrupção deve ser realmente um mal endêmico e tolerado dentro da sociedade? Pessoas públicas estão acima do bem e do mal? Os poderosos sempre vencem? Nós não podemos aceitar situações como essa de forma resignada. O fato inquestionável é que a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo ao final de 2015. O que aconteceu no Brasil recente não pode ser apagado apenas com uma decisão judicial. Nós temos que continuar lutando contra a corrupção, contra o aparelhamento da máquina pública, com uma forma perversa com que essa situação tem sido banalizada em nosso país. Eu espero, sinceramente, que no futuro nós tenhamos a condição de trazermos a indignação da população na hora de escolhermos os nossos representantes. E todos nós temos a responsabilidade, né, de incutirmos nas gerações futuras, e principalmente no Brasil da atualidade, de que o crime não compensa, né, de que valores éticos e morais são importantes e que o Estado deve servir ao Brasil e não servir a um grupo político ou uma corporação. É essa a nossa luta e é essa a nossa indignação. Um forte abraço e contem com o nosso mandato. Obrigado, Rogério Marinho, pelas suas palavras, sua fala mansa. Muito calmo, o Rogério Marinho, reclamando da situação do Brasil e dizendo que espera que as gerações futuras aprendam a votar. Eu espero que sim também. Quem sabe, dessa maneira, pessoas como você não sejam mais eleitas. Rogério Marinho, para quem não sabe, foi condenado à perda do mandato pela Justiça do Rio Grande do Norte. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou senador a perda de função pública, implicando na perda do mandato legislativo. O juiz Bruno Montenegro considerou que Marinho, enquanto vereador da Câmara Municipal de Natal, foi responsável por incluir de forma desleal a nomeação de uma funcionária fantasma no quadro da casa, causando prejuízo aos cofres públicos. A decisão afirma que o então vereador nomeou uma médica como funcionária pública, mas ela nem sequer tinha ciência do seu vínculo com a casa, sempre nas rachadinhas, cara, né, mano? E que jamais chegou a exercer regularmente as atribuições dos cargos
para as quais foi nomeada. As punições contra o senador foram a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 anos e pagamento de multa, além de proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais. Essa aqui é uma das condenações de Rogério Marinho, que agora quer colocar a pauta do moralismo político, quer dizer que é um grande adversário da corrupção, mas quem é do Rio Grande do Norte, quem é potiguar, sabe muito bem o que significa um político como Rogério Marinho, né? Sabe muito bem o que é um Fábio Faria, sabe sim. Não é à toa que a governadora do estado não é do grupo de nenhum deles, é a Fátima Bezerra. Mas tá aí. Rogério Marinho fez a sua defesa do Marreco. O Marreco cada vez mais próximo da prisão e cada vez mais próximo também de ser um deseleito, assim como o seu amigo Deltan Dallagnol.